Já na aula passada, que a gente tem falado, a humanidade, né? A humanidade, as duas meias humanidades, a exclusão estrutural, talvez irreversível, quase como se humanidade fosse algo em si, como antigamente a filosofia tratava os seus assuntos. Se era de o homem que queria falar, era o homem em si mesmo, porque a sua identidade era irredutível, tinha que ser irredutível à identidade de qualquer outra coisa. Era regida por uma essência, é uma palavra mais latina, mas substância, né? Sustentava-se a si mesmo, não era sustentado por nada mais que não fosse a própria inerência, Aristóteles usava essa palavra, a própria inerência de homem, era inerentemente homem. Isso era pensado, então, em termos universais, em termos de conceito e palavra. Já conversamos aqui sobre isso, né? A questão dos universais, o que vale um conceito. Então, nós estamos falando de a humanidade, mesmo a humanidade sendo pessoas reais, contáveis até, que não é a melhor maneira, né? Porque a pobreza e os pobres, a pobreza como uma espécie de qualidade do ser pobre dos pobres, não é a mesma coisa que o ser pobre real, concreto. Ser pobre numa pobreza que é situada. Então, era preciso situar, não tratar no abstrato. Vocês se lembram que eu, na aula em que eu comecei com o poema do Manuel Bandeira, do Bicho, eu expressei o meu desconforto com o fato de que, para falar da pobreza, eu estava precisando tornar a pobreza um objeto de reflexão. Para as ciências sociais é um objeto de conhecimento, mas aí as ciências são ciências. Ciências sociais são ciências. Elas têm mesmo objeto, que elas medem. É isso que as ciências fazem, né? Medem, avaliam, observam, escrevem. Não é o que a filosofia faz. A filosofia reflete e questiona, duvida, é cética. E só assim é que pode, não sendo dogmática, a ciência tem que ser dogmática. Quando ela enuncia uma lei, enquanto vale essa lei, ela é verdadeira. Dogmaticamente verdadeira. Enquanto o Big Bang foi, por observação rigorosa, mensurações rigorosas, tudo, não foi no chute, considerado o início do universo, não se teve a ideia de que era um dos possíveis candidatos a representar a origem do universo. Não, na cosmologia as coisas são ontológicas, as coisas se passam realmente, né? Quando uma estrela nasce, quando um pulsar, um quasar explodem, ou quando um buraco negro come, agora eu sempre me esqueço, 10 mil terras por segundo, né? Isso é fato. Bom, então, enquanto o Big Bang foi a explicação para que o universo esteja em movimento uniforme em todas as direções, expressando pela medida, a ciência mede, né? Pela medida que era feita pelos radiotelescópios, um desvio para o vermelho, como ele chamava, e quanto mais vermelha é a captação da onda de rádio, onda sonora, mais antiga ela é. Por aí foi possível calcular, eles medem, calculam, observam, calcular a idade do universo. E
juntando isso com a velocidade de expansão dele, constante, né, era possível postular que havia, embora inobservável, porque não havia luz naquele momento, que é matéria, um primeiro momento em que, não havendo universo, de repente passou a haver universo. Call it God if you wish, disse lá o americano. É o tempo Deus. Enquanto isso valeu, ou seja, enquanto não apareceram aí contradições, insuficiências, que não davam conta, não dão conta, porque o modelo padrão ainda é esse, não dão conta de certas ocorrências que estão sendo detectadas no universo, essa explicação é dogmática. Quer dizer, é assim mesmo. À medida em que vão aparecendo essas falhas, esses buracos, aí outros concorrentes à explicação de como é que o universo ou bem não havia e passou a haver, ou bem havia, mas era um estado físico anterior ao universo. Prigogine fala assim, né? Não era um estado físico, mas não era o universo, mas havia algo que se expandiu dessa ou daquela maneira. Ou o universo inflacionário, ele incha, 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 é o que a gente está vendo agora, e depois desincha, como uma sanfona, e vai chegar a um ponto que é quase uma singularidade, que é quase desaparecendo, volta a inchar. Né? Começaram a aparecer outros candidatos. Isso é o que o Kuhn, para matemática, mas se generalizou, chama de momento da flutuação paradigmática. Tem a ciência normal, Big Bang, ciência normal. Entra em flutuação paradigmática por insuficiências, até que um novo paradigma se fixe. Quando ele se fixa, os cientistas sabem que ele pode ser revogado no futuro. Foi isso que o Karl Popper sugeriu, disse, né? Claramente, é que a ciência nunca sabe a verdade. A verdade de uma teoria científica vale até ser demonstrada como falsa, é o princípio da falsificabilidade. E sabe-se que ela vai ser um dia. Mas enquanto ela não é, ela dá conta de tudo, portanto, ela é como se fosse uma verdade absoluta. Então, tem esse caráter dogmático das ciências. Vamos tomar dogmático levemente, mas dogmático, que a filosofia não pode ter. Teve, longuissimamente. Devido à ocupação de voo, Antigos céticos gregos, muito deixando o antigos, compartimento acima livre para as bagagens de maior tamanho. O uso de máscaras de proteção da forma correta, cobrindo nariz e boca, é obrigatório durante toda a permanência a bordo. Nós estamos Fabíola, você está com som. Isso, mas fica aí. Século III, antes de Cristo, os céticos gregos, eles acusavam Platão e Aristóteles de serem dogmáticos, porque depois daquela impulsão tão bonita de Sócrates de fundar a filosofia, não que ele soubesse que estava fazendo isso, né? De fundar a filosofia sobre a ignorância e sobre a busca do que ele não tinha, que era a sabedoria, e que não alcançaria, porque a sabedoria, assim se pensava na época, e por isso ele era tão ferozmente contra os sofistas, que se aproveitavam da sabedoria que não tinham para vendê-la por dinheiro, para dar cursos. A sabedoria era divina, e ele não a alcançaria só depois da morte. Não a alcançaria, mas buscá-la incessantemente era um trabalho para a vida. Era o melhor trabalho para a vida de um homem livre, homem, não mulher, livre, não escravo, ateniense, não estrangeiro, a gente sabe as limitações. Então, o que os céticos disseram foi, depois de constituído, o platonismo, Platão e sua escola, o aristotelismo, Aristóteles e sua escola, todas as derivações. Os céticos vieram para dizer, olha, vocês supõem que é possível saber alguma coisa com certeza. Com certeza é que é a natureza dogmática da filosofia. Né? E não é.
E aí vários argumentos para dizer que não é, mas o movimento, sobretudo, era um movimento antidogmático. Já devo ter dito isso aqui, não sei se nesse curso, mas nos outros já disse. O radical de cético é skepsis. Skepsis quer dizer busca, procura. Então, nunca parar de procurar. Isso é o que Sócrates teria feito, né, na visão dos céticos. E eu, humildemente, concordo. E que Platão não fez, nem Aristóteles. Então, a filosofia teve, durante a sua mais longa duração, uma vocação dogmática que só foi fortalecida ainda depois, quando ela se encontrou com a religião judaica e a teologia foi um equilíbrio. Alexandre, é isso. A teologia foi um equilíbrio entre razão e fé, um equilíbrio altamente dogmático. Aí é que a palavra dogma, inclusive, ganhou presença e sentido ruim, né? Bom, então, há algum tempo, a filosofia não tem mais condições de fazer isso. Não tem mais condições. Pode até querer, né? Mas desde Hegel, no século XIX, ter alcançado o topo do que era possível fazer com a razão, até onde era possível conduzir a razão, o absoluto, e o fim de toda busca, na certeza absoluta, conceito absoluto, espírito absoluto, o absoluto, Deus, né? Não teologicamente, mas como expressão do absoluto. E depois, no mesmo século, a destruição que Nietzsche fez da filosofia, da moral, da religião, como formas de violência à vida, de subjugação da vida, que levava ao último homem, o homem que deseja morrer, que não tem mais vontade, a vontade de potência da vida, de aumento da força vital, perdida, vontade de nada, nada de vontade. Mas o salto do fundo do poço, de novo para a grande origem, para o grande começo, né? Poderoso, e depois de novo a queda, o eterno retorno, como ele chamou, né? Ali também, de outro modo, fazer um sistema fechado, dogmático, se tornou praticamente impossível. Não sei se eu estaria sendo, ia dizer desonesto, mas desonesto não, injusto. Não sei se eu estaria sendo injusto com Heidegger ao dizer que, como ele teve no primeiro quarto do século XX, né, na grande atividade dele, foi quando ele escreveu Ser e Tempo, é o livro dele que vai ficar, que é de 1927, dá a impressão de que ali ele poderia estar querendo construir um novo sistema, na tensão entre ser e tempo. Herdeiro, portanto, do século XIX, história, tempo, e recolhendo em si toda a filosofia desde os pré-socráticos, ser. A mistura de ser e tempo inimaginável. Em qualquer outro momento da filosofia, podia vir a constituir o fundamento de um novo sistema. E lendo o Ser e Tempo, tem-se a impressão de que era nessa direção que ele iria, mas depois não foi. Fora isso, não teve outra. Então, a filosofia hoje, tanto quanto se pode dizer isso assim numa frase curta e no singular, a filosofia hoje precisa, se quiser sobreviver, se não quiser, não aceitar se tornar não só desnecessária, mas inútil e mesmo nociva. Se ela quiser, portanto, se fazer diferente do que tem sido, do que vinha sendo até o século XIX, ela precisa recuperar o ceticismo, a dúvida, a observação que reflete, quer dizer, que se curva para dentro, para ser ruminada, que, portanto, não é objetiva como as ciências sociais que apareceram na esteira do afundamento da filosofia no século
XIX, fundamento glorioso, mas fundamento. Fazem. As ciências sociais têm, como qualquer ciência, o papel de identificar os objetos, descrevê-los, quantificá-los. O desconforto que eu manifestei naquela aula do Manuel Bandeira foi o de que eu estava obrigado, já que eu estava falando de a humanidade, mesmo com todas as ressalvas, não existe a humanidade em abstrato. Existem 8 bilhões de pessoas que são 2 meias humanidades, uma delas excluída. E essa excluída tem suas qualidades próprias, sua dinâmica, ela não é passiva, é ativa, ela tem uma força entrópica, né? O que ainda é preciso pensar melhor. Mas, enfim, trouxe para cá. Né? Apesar disso, onde está a humanidade? Pois a humanidade está no mundo. É preciso pensar, então, o mundo. E o mundo é o planeta. O mundo deixou de ser aquilo que, bem arcaicamente, nós criamos para nos protegermos da natureza. O mundo é a cultura. Era, vinha sendo, muito tempo. A cidade. Tem aquela passagem que eu gosto tanto, já devo ter dito aqui também, desculpa, que está no Fedro de Platão. Sócrates está passeando com o Fedro, eles saem de Atenas para conversar sobre o amor. Um discurso que Fedro tinha ouvido de um sofista, Lísias, e que ele tinha anotado. Você quer saber o que Lísias disse sobre o amor? Ah, quero muito. Pois é, então está aqui, olha, eu anotei. Não quero suas anotações, quero sua memória. Quando você fixa o conhecimento que alguém lhe transfere, você se dispensa de pensar. Então, use a sua memória, pela sua memória, nós vamos pensar juntos. Primeira lição importante. E foram saindo, indo, caminhando, conversando. Aí já era Fedro, não era mais Lísias, o sofista que tinha feito seu discurso, já era Fedro conversando com Sócrates. E chegaram lá num lugar para descansar, pararam debaixo de uma árvore, e Sócrates disse: Fedro, sabe o que mais? Eu não aprendo nada aqui na natureza, eu só aprendo na cidade. Isso eu acho uma marcação, não conheço outra, mas também não procurei. Né? Mas, assim, das de que eu me lembro, é a primeira grande marcação na cultura nossa, metade do nosso DNA herdada dos gregos, porque na outra metade herdada dos judeus, né? Caim é o patrono da cidade. Ele está lá no comecinho. É o patrono da cidade e tem toda a história de Babel, a cidade orgulhosa que construiu a torre para chegar ao céu. E aí Deus confundiu tudo e os trabalhadores da torre começaram a falar em línguas diferentes, não se entenderam mais. Então, uma série de metáforas importantes para dizer o que é a cidade. Tem ali uma outra dica importantíssima, mas falando só da filosofia, da história da filosofia, a primeira de que eu me lembro é essa, de Sócrates dizendo, aqui não. Como quem diz, vamos voltar, porque não está dando. Vamos voltar, vamos continuar essa conversa na água, onde a gente se encontra, é a Praça do Comércio, é a Praça dos Discursos, é lá que se reúne a Assembleia, é lá que estão as coisas importantes. Lá que estão as coisas importantes. Quer dizer, é a cidade. É a cultura. É na cidade que está a arte, que está a filosofia, que está a política, os comportamentos éticos, a beleza. Se passa lá, na cidade, a técnica. Isso nós criamos pela metade grega do nosso DNA. Isso nós criamos para nos proteger da natureza. Isso aqui eu tenho dito há anos aqui, dos excessos da natureza. De modo que falar de vida e mundo, que é o que a filosofia faz, tem feito, quando ele diz
o que somos, de onde vimos, para onde vamos, nós estamos falando de vida no mundo, é na abstração. Tem uma origem, tem um fim, e nós aqui. E aqui é onde? É na cidade. É no mundo, no mundo. E o mundo não é a natureza. Não era. Não vinha sendo. E hoje é. Depois, aí vou passar rápido, porque isso eu já disse aqui. Depois que nós, como antevisto profeticamente por Heidegger, na década de 60 do século passado, planetarizamos a técnica e retiramos da natureza qualquer possibilidade de se desvelar, de se desencobrir para nós, de modo a permitir e exigir uma reflexão filosófica sobre o que nós não somos, que era como se fazia antes, quando o hiperdesenvolvimento das técnicas, ele dizia as técnicas, a essência da técnica moderna, as técnicas contemporâneas, as hipertécnicas, arrazoaram o planeta, a distância entre a cidade a que Sócrates queria voltar e a árvore debaixo da qual ela estava desapareceu. O beijo do morcego, o vírus circulante, é uma maneira de interiorização da natureza na cidade. E interiorização por quê? Porque não tem mais fora. Nós, distraidamente, a gente estávamos distraídos quando fizemos isso, e por arrogância tecnológica, porque a técnica é essa coisa fantástica que produz resultados sob demanda extraordinários. Quando nós tecnificamos o planeta Terra, nós não deixamos espaço para uma desabitação. Vamos voltar para a cidade. Essa árvore aqui não me ensina nada. Não deixamos esse espaço. As imagens, não sei se a Fabíola, sim, ela está ali, está conseguindo nos ouvir. Ela está indo apresentar um trabalho agora que tem a presença de animais na cidade. São imagens sensacionais durante a quarentena. Eles vieram ocupar um espaço, não é? Eu não gosto muito de dizer reivindicar o espaço que era o seu e que nós tomamos, mas não deixa de ser, né, em larga medida, isso. Nós fomos empurrando a natureza e a humanidade que vive em estado de natureza muito bem com a natureza, os povos originários, por exemplo, empurrando, eliminando, genocidiando, colocando no fundo dos lugares a que nós não chegamos, a não ser quando os madeireiros e outros invadem esses territórios que estão protegidos. Né? E aí a gente sabe, então, precisa continuar. Então, essa separação, onde corria uma linha de proteção, a linha do fora, como se fosse uma muralha, ruiu. E se quer falar de humanidade, é preciso falar do planeta. Talvez por aí esse desconforto que eu manifestei naquela aula, né? Estou objetificando a pobreza como se fosse um cientista social, dei números, e eu queria falar da vida. Porque, caramba, se eu estou dizendo há tanto tempo, pelo menos desde 2018, que ou a filosofia vem para junto da vida, e não é só para junto da vida, está aqui pertinho, para ser pele da vida, para ter uma qualidade ético-política imediata, não mediada pela metafísica, pela ontologia, pela teologia, pela lógica, e aí aplica. Aplica na política, aplica na ética, não aplica, não. A filosofia tem que ser essa pulsão ética na vida. Ou como eu defini mais recentemente, acho que nesse curso. Ser um modo de reflexão sobre a vida no mesmo momento em que se vai vivendo. Não depois, não abstratamente. Então, talvez
quando se diz humanidade, mesmo duas meias humanidades, exclusão, né? Para mostrar que nós estamos falando de um concreto. Mesmo falando de solidariedade, pensando solidariedade, né, que é o que constitui os laços, que seriam os constitutivos de uma humanidade. Que solidariedade ativa talvez só se dê, ou significativamente mais fortemente, se dê no local, nos regimes de vizinhança, onde há comunidade, onde há uma experiência de comunidade. Várias experiências possíveis de comunidade. Às vezes, um bairro, sei lá, o bairro Peixoto, aqui no Rio, que é meio fechado, pode se experimentar como uma comunidade. É pequeno, as pessoas se conhecem. O que há pouco tempo atrás chamava favela, e agora a gente tem que chamar de comunidade, parece que favela ficou sendo um desqualificativo, ou seja, as comunidades pobres e muito pobres desenvolvem regimes de solidariedade ativa que a gente não encontra no global. O global é aquele regido, é o planeta regido pelo 1%, 10%, pelo enclave de informação crescente, pelo enclave de riqueza, de concentração. Ali, vou repetir, já disse, quando acontece alguma coisa no mundo, terremoto, tsunami, alguma coisa, né? Há um focamento de uma solidariedade abstrata, que se faz concreta por um curto período de tempo, naquele momento, para desaguar lá comida, remédio, cobertores, etc., e depois sai. Muito diferente da solidariedade ativa das comunidades, que é permanente. É imagem recente, uma senhora que o gás acabou, quando ela estava fazendo lá o seu precário, pouquíssimo feijão, mas era comida daquele dia. Ela correu para a vizinha, e a vizinha deu o gás que lhe faria falta logo em seguida, para ela acabar de cozinhar o seu feijão. Não estávamos em regime de quarentena, não era uma solidariedade provocada por uma ameaça externa, é um modo de viver. Não quero idealizar isso, né? Tem de tudo numa comunidade. Mas solidariedade, que é o que constitui laços. E quando a gente fala de humanidade, devia estar pensando em laços, já que não está pensando no abstrato. Humanidade como conceito, que era o que me incomodava, ou como universal, né? Ou como essência do homem, qualquer coisa assim. O estabelecimento de laços é que constitui uma humanidade. E, aparentemente, os laços se constituem na meia-humanidade excluída. A meia-humanidade excludente, aquela que é regida pelo capital, o capital não é solidário, ele é acumulador, ele não distribui. E, então, há aí sim uma abstração do que é humanidade, nesses 10%, 1% que depois capturam por uma flutuação do capital global, a classe média, parte da classe média, classe média alta, classe B para C, mais ou menos por aí, que não são ricos, mas que não são pobres, no sentido técnico do termo, que é medido, de novo, medido pelo Banco Mundial, pela ONU, naquele padrão de 0,99 cents até $5. $5 são por dia, são R$25 por dia. Pouco. Mas já é alguma coisa, já está próximo de um tratamento de esgoto. Mas é pobre.
Mas num país em que a riqueza começa com 10 salários mínimos, então, a frase não precisa ser completada. Então, se a gente pensar humanidade em conexão absoluta, passe a palavra, conexão absoluta, radical, no sentido de que é aí que a humanidade tem sua raiz, o planeta, que agora não é mais um fora, alguma coisa de que se deva sair, como Gagarin saiu e disse: a Terra é azul. A Terra é azul quando vista de fora. Aqui dentro é outra coisa. Mas aqui dentro foi o que nós evitamos durante 25 séculos, 24 séculos. E agora, do ponto de vista do que nós chamamos meio ambiente, é um termo relativamente novo. Não é a natureza lá fora. Objeto da física, ciência física, de muitas outras observações, a biologia, zoologia. Não, é o estarmos sempre já dentro do ambiente cujo meio nós ocupamos, sobre o qual temos uma influência determinante geológica. Então, o que se tem chamado o antropoceno, que eu falei na aula passada. Geológico. As nossas atitudes de consumo excessivo, de consumo conspícuo, quer dizer, gritante na sua desnecessidade, tem os efeitos imediatos do que eu tenho dito aqui sempre, porque é o óbvio, né? O desgelo das calotas polares, a subida do nível dos mares, o desaparecimento de terras, a desertificação, a inversão climática de chuva e seca, o aquecimento do planeta. Ele está aquecendo. E tem-se uma medida. Se subir até 2050, até o fim do século, 1,5 graus, vai ser catastrófico. Vão desaparecer terras. Já estão desaparecendo ilhas na Micronésia. Então, nós estamos no meio de um ambiente em que, por ocuparmos o meio, nós, os humanos, temos uma influência imediata por aquilo que nesse ambiente se passa. E que se passa com o ambiente e conosco, que ocupamos o meio desse ambiente. Então, o antropoceno, esse período geológico, insisto, que possivelmente, discute-se muito isso, mas que o mais votado é que possivelmente começou junto com a Revolução Industrial e, portanto, o imenso aumento da presença destruidora do capital, tanto a atividade humana do capital, sobre o planeta. Então, o uso de combustíveis fósseis, carvão primeiro, depois petróleo. Considerar a natureza um fundo para fornecimento de energia, que pode se esgotar, mas até se esgotar está alimentando as nossas indústrias, acendendo a luz das nossas cidades, e, enfim, gerando o que se convencionou chamar de progresso, ou de crescimento econômico, com tudo que nós sabemos que isso implica. Então, é razoável imaginar que o antropoceno, essa era geológica, ela faz parte do Pleistoceno, que faz parte do Quaternário, que faz parte do Cenozoico, né? Que é a época moderna, mas tem 60 mil anos, moderna em termos de terra, né? Que é uma
uma coisa que a gente devia aprender. Existe um tempo verdadeiro. É o tempo da Terra, para nós. Existe um tempo em que a Terra está posta em outro tempo, que é o tempo do cosmos. E eu disse aqui, isso aqui é ridículo. Isso aqui me diz a que horas eu tenho que terminar a aula. E não me diz a hora em que eu tenho que almoçar, porque a hora que eu tenho que almoçar, quem me diz é o estômago. Mas eu uso isso aqui para almoçar. Já são tantas horas, está na hora de almoçar. Por quê? Porque o dia é escandido em minutos, em horas, tem coisas para fazer, tem compromisso, hoje eu vou fazer uns exames, é 5h30, então tem que calcular regressivamente. Mas isso aqui é ridículo. Se pensar que agora nós estamos falando de planeta, e que o tempo do planeta é de rotação e translação. E que nós temos que aprender, não é fácil, porque nós estamos inteiramente armados, quer dizer, de armadura, ortopedizados, para pensar o tempo como um tempo que nos pertence porque nós o medimos. E agora precisaríamos pensar num tempo que nos mede, que é o tempo da possível destruição do planeta, portanto, da vida. E a vida, que não somos só nós, né, os humanos, mas somos nós os humanos. Ah, mas isso é uma coisa para daqui a muito tempo. Mas, como eu disse, acho que na aula passada, daqui a muito tempo, mas começa hoje. O dia de hoje, os 10 próximos anos, em que nós vamos estar todos vivos, os 20 próximos anos, espero que estejamos ainda todos vivos, espero eu estar vivo, que sou o mais velho daqui, eu acho, fazem parte desse muito tempo. Nós somos capazes de, nos próximos 5 anos, tornarmos irreversível essa. Para alguns cientistas, já é irreversível. O que nós podemos fazer é retardar e amenizar. Mas, se nós formos levar no vai da valsa, como se dizia antigamente, os próximos 5 anos, estou chutando, os próximos 5 anos podem ser determinantes para a irreversibilidade do fim da vida. O que ela só vai acontecer daqui a algumas centenas de milhares de anos. Não é que seja irrelevante, né? Mas não é o determinante. O determinante é o que a gente faz agora. E uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer é a pensar, é a viver, quando nós formos capazes, se formos capazes, a viver segundo um tempo que o planeta dá. E não é dizer que isso é impossível, porque os povos originários vivem assim. Eles levantam quando o sol levanta, e eles se deitam quando o sol se deita. E eles têm fome quando têm fome. É a natureza que dá os ritmos, é a natureza que tem estações. Eu adoro observar a mudança de estações, né? E onde é que o sol bate, já falei isso aqui, onde é que o sol bate no morro ali atrás da minha casa, aqui atrás. E medir por isso as estações, o avanço das estações. Tal. Isso é uma maneira de marcar o tempo longo. Nós somos capazes disso. Somos capazes de ter prazer nisso. Isso é uma maneira alegre de lidarmos com o que nós não somos ou não éramos, mas agora estamos sendo animais que, junto de outros animais, habitam um planeta. O nosso habitat é extremamente extenso porque nós imperializamos a nossa habitação no planeta, excluindo. Por que há espécies em extinção? Por nossa causa. Não são elas que estão se extinguindo. Não é? Só para dar um exemplo. Então, quando a gente pensa mundo, a pobreza no mundo. O mundo não é mais aquele abstrato, quase uma palavra. Não, o mundo é uma convulsão. É cheio de acidentes geográficos, éticos, geográficos, éticos, políticos, de natureza econômica, de natureza social, natureza cultural. Bem, mas economia, sociedade, cultura estão hoje numa dimensão planetária. Isso não quer simplesmente dizer que
nós, pelas técnicas, podemos planetarizar a cultura. Como, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, porque nos toca diretamente, né? Aqui. Nós não estamos e estamos aqui. A Fabiana, Fabíola, eu acho que saiu do ar agora porque está no ar, mas estava há pouquinho e voltará. Ela está em outro lugar, um lugar que eventualmente a impede de estar nesse lugar, que eventualmente lhe permite estar nesse lugar. Mas não é isso que se está dizendo, que eu, pelo menos, estou dizendo, quando digo que planetarização não é simplesmente que nós estendemos as nossas potências, ou como McLuhan, lá no começo dos estudos da comunicação, dizia, os nossos sentidos, as tecnologias de comunicação são extensões do homem, extensões dos sentidos do homem, televisão da visão, e assim em diante, né? O rádio da audição. Não. É o planeta mesmo, o planeta natural. E nós somos uma espécie natural, uma espécie animal, cuja distinção é a cultura. Mas isso é uma distinção natural da nossa espécie em relação a outras. E se a cultura se determinasse, por exemplo, se fosse essa a nossa ideia, pela complexidade de organização do nosso habitat, nós teríamos que concorrer com as formigas, com as abelhas. Com as abelhas, vamos ficar com as abelhas. Aquilo é a perfeição de organização de hipercomplexidade. Ah, bom, mas tem diferenças ali, porque ali não tem uma intencionalidade, tem um comportamento quase maquínico, natural, né? Inscrito no código genético das abelhas. É verdade. Então, não é a complexidade que determina. É alguma outra coisa da ordem da intencionalidade. Bem, então, é por aí que se estabelece a nossa diferença como seres que habitam um planeta junto de outros seres que habitam um planeta. E que são todos naturais, alguns animados, outros não. O gelo das calotas polares não é animado, mas ele tem movimento, esse movimento é produzido pelo calor que nós produzimos, e quando aquelas montanhas de gelo caem, o que para nós é uma percepção, às vezes, estética, às vezes aterrorizadora, porque nos mostra a ameaça. Está acontecendo lá alguma coisa que, não sendo intencional, tem, no entanto, uma dimensão cultural. Faz parte do modo de ser espécie, dessa espécie de seres vivos, de seres, porque lá também as calotas polares são e mudam de ser, são e deixam de ser. Isso, aprender, não conceitualmente, não é tão difícil conceitualmente, mas mesmo conceitualmente, nós levamos milhares de anos, 2000 e tantos anos, nos convencendo de que a nossa qualidade de sermos vivos e não inertes, e entre os vivos, inteligentes, e não desprovidos de reflexividade e intencionalidade, como os lobos. Os lobos têm ação e reação. Aí a gente diz, parece até que eles pensam. Cachorro de casa, cachorro doméstico, parece que ele pensa, parece que ele sente, ele está pedindo alguma coisa. Né? Sim, é. Mas nós estamos transferindo para eles sentimentos e capacidade de raciocínio que eles terão ou não terão, nós não sabemos. Mas é o avatar da nossa individualidade como espécie. É a razão, é a emoção voluntária, a emoção intencional, é a ação refletida, né? Não simplesmente reflexa.
ataque e fuga, por exemplo. Então, mesmo conceitualmente, é difícil nós concluirmos que o morcego que passou o vírus para o chinês, se foi esse o padrão, né? Padrão no momento mais, a não ser que a gente queira pensar que coisa conspiratória, né? Que os chineses criaram o vírus em laboratório e soltaram para ganhar a sua corrida com os Estados Unidos, se tornar a maior potência mundial, se destruindo também, né? Como o vírus da AIDS foi criado no Vaticano, depois espalhado para acabar com o homossexualismo, como então se dizia, porque era o câncer gay, não sei o que. Se a gente tirar essas bobagens do caminho, qual é a diferença natural entre o morcego e o chinês? Diferenças culturais nós sabemos. Uma diferença natural. Porque houve ali uma coisa estritamente natural. Houve uma zoonose ali, uma certa espécie viva saltou para outra. É um acontecimento natural, razoavelmente raro. Saltou para outra. Saltou como vírus, que se desenvolveu nessa outra. Nós não temos exemplos de morcegos que morreram aos milhões. Saltou para a nossa espécie e, como nós não somos morcegos, não temos familiaridade, que os morcegos aparentemente têm, com aquele vírus, dos quais eles são hospedeiros, mas não morrem dele, morremos. Continuamos morrendo. Quase 300 casos ontem. Mais de 300 casos ontem. Só no Brasil. Qual é a diferença entre um e outro? A gente pode dizer um foi ativo na transmissão e o outro foi receptivo na transmissão. É uma maneira tradicional nossa de pensar, atividade, receptividade, passividade. Podemos dizer isso. Não nos leva muito longe, mas podemos pensar também que houve uma embolação ali do que devia ser diferente, duas espécies animais diferentes, entre as quais, de repente, se estabeleceu um traço de união. O vírus pertence ao morcego e pertence a nós, diferentemente, porque nós morremos dele e ele não. Mas eu ouvi uma bióloga falar que foi um encontro entre dois viromas. Isso, sim, também já vi isso. Como tem os da natureza, né, os biomas, né, dois viromas. Eles transmitiram para nós não transmitimos para eles. Mas também tem encontro de dois viromas, por exemplo, quando os homens civilizados, brancos, invadem territórios dos povos originários que não têm proteção imunológica a determinadas coisas, bobas para nós, como gripe. Não tão bobas porque matam, mas que dizimaram populações inteiras. Teve um encontro aí também entre animados da mesma espécie humana. Mas ali houve um salto, houve uma zoonose, um salto entre duas espécies que não tinham nada para conviver, a não ser que eles chupam o nosso sangue e a gente tem medo deles. Agora não precisa mais ter medo deles, o vírus, que é deles, como é de outros, mas está conosco. Agora está conosco. Como brincadeira de criança, né? A gente bate no cara e diz, está com você. Agora você vai se virar, corre atrás das pessoas e tal. É assim que a gente está. Então, quando nós falamos em mundo agora, nós temos que pensar que nós somos uma espécie.
e que essa espécie está em extinção. Como os micos leões dourados, como as baleias azuis, o Homo sapiens, que nós abstratamente chamamos a humanidade. Essa espécie zoológica, o Homo sapiens, que se define por um processo de hominização, se define de maneira estritamente natural, por causa de mudanças extraordinárias que houve na África, quando teve um arrasamento e as florestas tropicais que havia lá se tornaram planícies e savanas, foi necessário descer das árvores e ir para o chão e parar de andar de quatro e levantar e ter horizonte. A gente pode dizer isso, a cultura começou quando os nossos antepassados hominídeos puderam contemplar o horizonte, e o horizonte deu distância, um lá, um aqui e um lá. Primeira intuição de tempo, talvez, de espaço. De espaço, sobretudo. São processos naturais, a hominização, o surgimento das técnicas, que depois se tornaram independentes, e é nossa arrogância, nossa híbris, nossa demasia, excesso, termos vindo a nos definir pela técnica, quando a técnica é um processo natural do qual nós nos apropriamos. Então, entendermos que nós somos uma espécie em extinção, que a extinção demore muito tempo, de novo, é irrelevante, porque ela começa agora. A extinção começa agora. O mico-leão dourado não entrou em extinção agora, ele entrou em extinção há um bocado de tempo atrás, por coisas que nós fizemos com ele, pelo encolhimento do seu habitat natural. Daqui a pouco serão os pinguins, porque a Antártida está encolhendo também. Então, entender isso é o que a ecologia faz, entender cientificamente, fazer vídeos assustadores, às vezes, né? Com isso, é difícil, porque é conceitualmente difícil, porque tem sempre uma reserva subterrânea que é bom. No entanto, nós dispomos de alguma coisa de que eles, nós e eles, de que eles não dispõem. Nós, no último momento, vamos dar um jeito. Não somos passivos nesse processo, nós somos ativos, nós estamos produzindo o processo da destruição da nossa própria espécie junto com as duas outras. Meio ambiente, é isso que quer dizer, né? Mas, na última hora, nós vamos dar um jeito de, quando não for mais possível plantar aquilo que nós comemos, vai ter a pílula que alimenta. Quando o calor ficar excessivo, como agora aconteceu, episodicamente, mas vai acontecer de novo, né? Na Índia, acima de 50 graus, é insuportável. As pessoas morreram. Mas quando chegar e isso for estabilizado, isso for o novo normal da temperatura, nós vamos inventar um negócio qualquer que seja semelhante a um ar refrigerado de corpo, portátil. E assim, nós temos confiança de que na última hora vamos dar um jeito. Mas na última hora, o resto do mundo pode estar desaparecendo. E o jeito pode ser que é uma maneira de sobreviver no deserto. Então, compreender, e aí a filosofia tem uma importância fundamental se ela se fizer uma ética e uma política. Mas as ciências que conhecem a natureza, que se dedicam a esse conhecimento, as ciências naturais aplicadas, não abstratas, como a cosmologia, por exemplo, mas aplicadas. A etologia, comportamento animal, a ecologia, o comportamento da nossa casa comum. Fazem isso, podem fazer isso. O difícil, isso já é difícil,
para nós como cultura, porque implica numa ferida narcísica poderosa. Nós já sofremos várias. Vamos pensar só assim modernamente. Um dia nos concebemos como uma espécie animal. Um dia nos concebemos como uma razão, uma consciência que é rachada pelo inconsciente, que nós não dominamos, mas que é nossa, mas de quem nós somos. O consciente é nosso, mas ele manda na gente. E é preciso trabalhá-lo, não para eliminá-lo, mas para aprender a conviver com ele. Isso é um trabalho. São feridas narcísicas. E uma ferida narcísica extraordinária seria nós concebermos que a cultura que nos distingue, que produz o Partenão e a estátua de Atenas, a Nona Sinfonia de Beethoven, o Nascimento de Vênus, do Botticelli, e o que mais for, que a nossa cultura é o modo específico de nós sermos natureza. Não é o que nos separa da natureza, é o que nos faz sermos naturais à maneira humana. E que é assim que nós devemos tratá-la, não no regime de oposição, mas no regime de interiorização. É a cultura que nos faz interiorizarmos-nos na natureza como um ser vivo entre outros seres vivos, com a nossa especificidade. Mas aí cautela, atenção. E isso aí já tem a ver com vida. Com vida, portanto, com a humanidade que nós somos, as duas meias humanidades, a exclusão, possível irreversibilidade, a atividade, não passividade, tudo que já foi dito aqui, e a humanidade que nós queremos ser. A humanidade que nós queremos ser, que implica em estarmos em convivência permanente com a natureza, porque o que nós chamávamos a natureza, esse fora de nós, e nós mesmos fora da natureza, estamos emboladas no nosso lugar comum, que é o planeta. Então, a humanidade que nós queremos ser, seja fraterna, igualitária, livre, solidária, tudo bem. Mas que seja natural, o que implica que o capitalismo tem que encontrar seu limite. Esse limite tem que ser uma eliminação, uma superação, porque foi quem gerou o antropoceno. É a sua força de domínio sobre a natureza. Nós sempre quisemos dominar a natureza, né? Mas a força de domínio sobre a natureza da Revolução Industrial para cá foi uma aceleração brutal. Tem o relógio do fim do mundo, né? Nós estamos a 2 minutos da meia-noite, fim do mundo. A velocidade que nos últimos 15 minutos desse relógio foi impressa, né? A ação da humanidade sobre o planeta é maior do que a velocidade dos outros 45 minutos, que é toda a história da humanidade desde o começo da hominização, desde antes de se conseguir, com uma pedra contra a outra, fazer fogo, mais uma madeirinha para girar. A hiperaceleração tecnológica, industrial, que nós conseguimos nos últimos 200 anos, que são mais ou menos esses 15 minutos, produziu um resultado, produziu os resultados que nós sabemos que são bons. Houve progresso, houve mudança de qualidade de vida. A pobreza dos pobres do passado já foi maior do que a pobreza atual, que é espantosamente grande. Sim. Ao mesmo tempo, as condições que o capitalismo, com essa larga exploração do planeta e das pessoas, produziu,
nos põe a 2 minutos no relógio do fim do mundo. 2 minutos. Que serão não sei quantas centenas de milhares de anos. Há quem saiba, não? Já sou, não me lembro. Então, vivermos segundo essa consciência que podemos adquirir pensando, refletindo, conhecendo. As ciências são nossas aliadas fundamentais nisso. Nós temos que nos aproximar da ciência. A filosofia teve sempre a arrogância que Heidegger exprimiu quando disse: a ciência não pensa, ela conhece, mas não pensa. Defina pensar. Nesse momento aqui, que se diz que a filosofia não tem mais nenhuma utilidade, defina pensar. Nós precisamos encontrar uma grande proximidade com a ciência. Vimos agora o seguir a ciência, que se opunha aos negacionismos, igualmente científicos e anticientíficos, deram à ciência uma posição nas nossas vidas que ela não tinha. Não tinha na nossa consciência de estarmos vivos, de continuarmos vivos, de nos mantermos vivos. Foi graças à vacina, foi graças a isso, foi graças àquilo, aos meios não farmacológicos, desenvolvidos pela ciência, muito rapidamente, para salvar vidas. Então, botar a ciência nesse papel que eu chamo de neo-iluminismo de resultados, sem a arrogância da razão do iluminismo do século XIX, eu ri assim, porque eu detesto essa expressão, que eu chamo, quer dizer, eu encontrei esse conceito, né? Não, a gente pode chamar, que faz sentido a gente pensar olhando para aquele momento que a razão, sobretudo científica, mas também filosófica ainda, prometia zerar as sombras pelas luzes da razão. Isso foi uma arrogância. Mas trazer a ciência para a vida. E cada vez mais a gente está vendo cientistas e não jornalistas, que devem continuar seu trabalho, jornalistas, mas cientistas de muito boa qualidade se convertendo em divulgadores de ciência, para, pela ciência que eles praticam e conhecem, da qual não são externos, iluminar as práticas sociais com as luzes da ciência. Isso seria um pedacinho do neo-iluminismo de resultados, né? Sem arrogância. Então, muito próximos da ciência. Temos que estar sempre com a informação científica e com a força do que significa a ciência na nossa cultura, sendo a nossa cultura o modo especial de nós habitarmos a natureza, especial para nós. Para as abelhas, não. E elas estão muito felizes lá, construindo suas colmeias com uma precisão geométrica e, digamos, social, né, extraordinária. Mas é o nosso jeito, a cultura. Cultura, a razão, a emoção. Nosso jeito. E nós gostamos desse jeito, não temos por que abandoná-lo. Mas temos que naturalizar. E essa naturalização, por um lado, é conhecimento, é consciência. Por outro lado, é vida. Nós precisamos realmente do nível de consumo que nós temos tido. As coisas que nós consumimos, nós efetivamente precisamos delas. A concorrência, isso é puro capitalismo. A concorrência entre marcas de bolsas, que faz com que haja certas bolsas altamente valorizadas, que têm um preço exorbitante e que é vergonhoso entrar numa loja para comprar, menos para quem entra e compra. Que aí é uma aquisição de status. Nós precisamos, para sermos os seres naturais que somos via cultura, de status. Sabendo que existe alimento suficiente para alimentar toda a humanidade, nós precisamos da concentração alimentar e
da sofisticação abusiva da cozinha, chamada cozinha artística superior, que é ótima, né? Coisa mais gostosa, mas é de um enorme desperdício. Aliás, o desperdício objetivo, sem nem... Eu estou aqui fazendo valoração, né, dos excessos, do conspícuo, do abusivo, estou valorando, estou dizendo, mas não precisamos do nível de consumo que nós temos hoje, e que exige uma exploração da natureza como reserva de matéria-prima que ela já não aguenta. Não vamos voltar ao lampião de querosene, óbvio, mas podemos agir de tal modo que o desperdício de energia, por exemplo, não seja o desparrame de desperdício, realmente, de energia não usada para nada. A luz que fica acesa quando não tem ninguém ali. Mas o desperdício de comida, a comida jogada fora, a produção de lixo, a não reciclagem, tudo isso são fatos em relação aos quais nós precisamos aprender a viver. Não é só compreender. Claro, porque nós somos esse animal que raciocina, esse animal que se distingue entre os outros animais, mas se distingue só no sentido de fazer diferença, não de ser melhor. Claro, nós supomos que somos melhores. Vai demorar um bocado de tempo para nós perdermos esse cacuete, né? Mas o que nos distingue, que é a cultura, nos faz pensar que a civilização se adquire por um acúmulo de sofisticação. E essa sofisticação implica em resto, porque não é tudo que entra na sofisticação. Então, implica em resto. E resto é lixo. Assim nós tratamos. Então, aprender um outro modo de viver, mais modesto. Mas modesto não significando aqui que abriu mão do que havia de bom e que agora vamos viver mal. Basta olhar, esse exemplo é chato já, mas basta olhar lá para os países nórdicos e verificar que as deputadas, deputados, ministras, primeira-ministra da Suécia, vão trabalhar de bicicleta. Ou, quando é de carro, já não está mais usando gasolina em tempo integral. E daqui a pouco não vai estar mais usando mesmo, vai ser elétrica, né? Carro elétrico, está se multiplicando. Que não tem motorista para o seu carro. Vai ela dirigindo. Que não tem cozinha no palácio do governo para ficar servindo cafezinho. Quem quer café, vai e faz. Isso não é uma idealização. Tá? É assim que funciona. Tem lá uma copa, onde as pessoas que trabalham naquele andar, e pode ser o primeiro-ministro, pode ser um assessor lá da ponta, vão lá, tomam um café, conversam um pouquinho, etc. Voltam para o trabalho. E voltam para casa de bicicleta. Ou dirigindo seu carro. Possivelmente, daqui a pouco, um carro elétrico. Eles não experimentam isso como uma decadência das condições de vida. Eles têm condições de vida altíssimas. Mas nós, à maneira americana, do alto desperdício e da ostentação, não estou fazendo aqui coisa de anti-americanismo e tal, isso é bobagem, mas é um viés da civilização ocidental. Mas estou olhando os carros têm que ser imensos, porque aquilo é status. Esse status é uma ostentação. Essa ostentação é um desperdício.
E o desperdício é mortal. Produz lixo. Lixo humano, inclusive. Lixo humano que explora o lixo. Porque não há reciclagem. Então vão lá no aterro sanitário, no lixão. São imagens dolorosas, mas doem enquanto imagens, depois desaparecem e não se faz nada. Faz-se alguma coisa, é claro. Não se faz nada no sentido de que esse é um problema que não podia existir. Existe numa civilização de excesso, numa civilização de desperdício. É obviamente difícil que o 1%, 10% e quem relativamente não cola, mas gravita por um tempo em torno desse 1%, 10%, e depois desaparece e vai para o que antigamente a gente chamava proletarização, vai para a pobreza, para perto da pobreza. Aquela classe C que foi criada no tempo do governo do Lula, né, que era uma barbaridade de gente, mais de 30 milhões de pessoas, mas aquilo não foi estrutural, então voltaram para a pobreza. Então, gravitam durante um certo tempo no regime de consumo. Compram suas coisas, fazem girar dinheiro, com isso geram movimento econômico. Né? Tudo está encadeado. Não sendo estrutural, volta atrás. Mas o que eu estava dizendo é, para o 1% e 10%, que são mais ou menos fixos, só aumentam em grau de enriquecimento. Né? Primeiro, trilhardário, vai ser no ano que vem, talvez antecipe para esse ano. Trilhardário, e são 9. 1 bilhão são 9. São 12 zeros depois de um número qualquer. 12 zeros. Primeiro, trilhardário, que é o cara da Tesla, esqueci até o nome dele, censurei, Elon Musk, vai entrar em cena ao lado dos muitos bilionários, que são 9 zeros, no ano que vem. Ou conforme forem as coisas, que eles estão enriquecendo, enquanto todo mundo está morrendo de fome, esse ano. Então, para esses, evidentemente, a perda do excesso, que é excesso absoluto, o que alguém faz com trilhões, tá? Além de entesourar, jogar, especular e fazer muito mal ao mundo, concentrar riqueza, funcionar com commodities. Como eu costumo dizer, quando o trigo sai do pão para virar commodity, a fome vem. Trigo tem para pão o suficiente, mas não quando ele é commodity, está sendo negociado. Ele precisa ir para o navio. Então, viver segundo uma perspectiva de planeta, como uma espécie viva, entre outras espécies vivas, todas, entre outras espécies não vivas, mas com as quais nós temos que viver, e conversar e negociar, nos leva a compreendermos que o planeta está pobre. O planeta está há algum tempo, tá? Pelo menos desde que nós começamos a arrancar das suas entranhas, como quem aborta contra a vontade, carvão, petróleo, gás e outras coisas, riquezas, ouro, para entesourar, para dar valor a moedas. Desde esse momento, pelo menos, o planeta está se empobrecendo.
a desertificação, olha o Nietzsche de novo, o deserto cresce, ai de quem carrega em si um deserto. Nós, que estamos no lado do 1%, 10% e quem gravita em torno. Muitos de nós, não sei quantos aqui nessa tela. Basta ter mais de 10 salários mínimos como renda. 10 salários mínimos são mais de 10 mil reais, não é uma bobagem. Mas isso já caracteriza uma pessoa rica, aqui no Brasil. Caracteriza uma pessoa rica. Quem tem 5 salários mínimos não é mais pobre, aqui, segundo as métricas daqui. Então, a desertificação, ai de quem carrega em si um deserto, é a meia-humanidade que exclui a outra meia-humanidade. E que rege, que legisla, que comanda, que domina, que tem poder. Tem aí, portanto, uma luta que tem como alvo o empobrecimento da Terra, o empobrecimento do planeta. E aí pode ser que um dos sentidos da pobreza, concretizando cada vez mais, né? Um dos sentidos da pobreza, quando o antropoceno vem à consciência da humanidade e nos dá a medida paradigmática do empobrecimento do mundo, que também é aparentemente irreversível, porque é possível que nós tenhamos passado já o ponto de não retorno nesse empobrecimento que tende à destruição. Posto em paralelo com o empobrecimento da meia-humanidade excluída, nos dê um amálgama daquilo de que se trata. Aquilo de que se trata não é, então, a pobreza como um objeto de conhecimento, que as ciências sociais fazem, de que a gente precisa, nem o objeto interiorizado, refletido, por quem não é pobre, sobre o que qualifica e desqualifica a vida de quem é, que é o que a filosofia pode fazer. É outra coisa quando a pobreza das gentes se cruza com a pobreza do planeta. Há alguma coisa que se passa aí que nos diz a vida precisa ser diferente com o planeta. Ou a pobreza fica e a humanidade acaba, e o planeta acaba na medida em que se empobrece. Aí alguém tem, não digo receita, porque não há receita, alguém tem sabedoria que nós devíamos ter a humildade de recolher, sem deixarmos de ser aqueles que refletem enquanto vivem, que é um projeto de filosofia, não está posto aí, né? Mas é um projeto de filosofia, refletir enquanto se vive. Mas recolher sabedorias diferentes do saber, do conhecimento objetivo que nós desenvolvemos por milênios, mais de 2, né? Receber essa sabedoria de quem não está na dimensão da exploração mortífera do planeta e vive com a natureza de outra maneira. Penso, por exemplo, Muniz Sodré tem um livro, Pensar na Go. Quando a gente conversou sobre isso, deixa eu tirar esse pim-pim-pim daqui. Quando ele estava pensando no livro, né, ele disse, olha, eu vou mostrar
que os nagôs, africanos, por extensão, né, desenvolvem uma filosofia que não tem por fundamento ser, ontologia, teoria do conhecimento, etc., como a filosofia ocidental. Podia nem chamar de filosofia, mas eu quero fazer esse confronto, esse afrontamento, no sentido mesmo de ser afrontoso. Então, ele escreveu esse livro, O Pensar Nagô. Pensar, isso é filosofia Nagô, que seria uma diminuição da potência daquele pensamento. Onde estão os ancestrais, que são natureza? E aquilo não é uma cultura poderosa? Não existe na cultura africana no Brasil, Bahia, por exemplo, uma sabedoria em relação à vida, que não precisa passar pela filosofia, ciências, etc., embora não as despreze. Quando teve um tempo que eu frequentava bastante a Bahia, e um amigo lá me disse, olha, aqui nós temos dias de branco e noites de preto. Os dias de branco é que eles iam à universidade, eles sabiam física, ou trabalhavam no banco. Mas de noite batia o tambor. De noite era outra cultura que entrava em cena, era uma cultura de uma alta sabedoria, de saber viver com a natureza e com o tempo passado, o tempo dos ancestrais e o tempo da natureza. O tempo real. É a natureza que tem o tempo real. Volto a dizer, isso aqui é ridículo. Nós inventamos para expandir o nosso tempo, porque nós inventamos que o tempo tem dia, por exemplo, e o dia tem 24 horas. Tá bom, serve para muitas coisas importantes. Não tem sabedoria, altíssima sabedoria, na maneira como os povos originários aqui no Brasil vivem com a natureza? Ah, bom, mas aí a gente vai abdicar da ciência, vai abdicar da filosofia, vai abdicar da nossa longa tradição artística, literária, etc. Não, não vai. Mas o Davi Copenau e o Ailton Krenak abriram? Não? Não. Mas eles nos ensinam o que pensar para adiar o fim do mundo, para o céu não cair na nossa cabeça. São livros espantosos de beleza e de sabedoria. Se encaixam em alguma filosofia, em alguma escola filosófica? Não. Mas preciso? Não. Não, não preciso. Tem uma potência de pensamento, tem pensamento ali, radical. Tem uma potência de pensamento que a gente devia querer, ter vontade de interiorizar e nos mudarmos nessa medida. Não quer dizer renunciar a 3.000 anos gregos, 4.000 anos judaicos, de uma tradição ou de tradições que um dia se encontraram e nos fizeram. Mas trata-se de abrir mão do ódio à natureza por medo dela, de aceitarmos destruí-la para vivermos da sua destruição, para desprezá-la como alguma coisa lá fora que é suja. Não é agradável. Eu penso muito no livro maravilhoso de Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras. Né? O herói Jacinto de Tormes morava em Paris e odiava a natureza. Quando ele ia lá no Bois de Boulogne e tinha chovido e um ramo de árvore passava pelo rosto dele, aquilo era um escândalo, era um nojo. Até que ele herdou uma terra em Portugal e foi lá tomar posse na Serra,
a cidade é a Serra, por isso, na Serra, ou seja, na natureza, em plena natureza, e foi um encantamento extraordinário. O livro trata desse conflito civilizacional da cidade e as serras. Então, tem isso, a gente tem. Estou um pouco radicalizando, né? A gente tem nojo da natureza, ela é suja, excremencial. Mas nós estamos nela agora. Afundados, me permite uma expressão que eu vou usar aqui conceitualmente, na mesma merda. Morrendo juntos. Mas nós temos a possibilidade, pelo espanto, o medo, que seja, o instinto de defesa, que seja, coisas que a gente assim, não respeita muito, porque não são muito limpas, não são belas, não são... pelo que for, nós temos condição autônoma de compreender isto e de agir segundo isto. Mas nós temos também experiências que nós não fazemos, mas que são feitas, que são experiências humanas, civilizatórias, de culturas diferentes da cultura ocidental centrada no capitalismo hoje, já foi outra coisa, né? Da cultura ocidental, cristã, etc., e que nós podemos aprender. Não é aprender para substituir a filosofia, por exemplo. Não, aprender para aprender a viver de outro modo, sem deixarmos de viver do nosso, mas deixando de viver do abuso do nosso. Tem uso e abuso de bens. Nós abusamos do uso de bens para ficar só com bens. As pessoas também. Nós abusamos do uso de pessoas. E, aparentemente, essas culturas, o pensar Nagô, do Muniz, o adiamento do fim do mundo, do Schopenhauer, podem nos ajudar a compreender, mas de uma compreensão que vem de uma sabedoria que não passa por uma abstração conceitual metafísica, que é conto, é narrativa de vida. Então, se nós pudermos compreender aqui, depois leva para cá, se nós pudermos compreender aqui, que a pobreza das gentes e a pobreza do mundo, a fome e a desertificação, para ficar nesse par horrível, andam juntas, nós podemos talvez parar de só olhar para elas e até estetizar em fotografias, literatura, etc., né? E viver com ela. Viver com, não contra. Eu me dou conta do alto grau utópico das coisas que eu estou dizendo, mas eu já várias vezes disse aqui, a gente só se move por utopia. Aquele exemplo que eu sempre dou. A gente chega no fim do deserto que cresce e tem o abismo, o mar. Nós temos a opção de entrar no mar e ir na direção do horizonte. Nunca chegaremos, mas nos afastaremos do deserto. O deserto vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Essa é a atitude utópica. Nós precisamos dela. É uma questão de sobrevivência. Ou o distópico catastrófico virá por leseira nossa, por preguiça, por acomodação, por orgulho, por demasia de apego. Há quem nos ensine o desapego. Os budistas nos ensinam o desapego. E não são uma alta civilização? E os povos originários? E os africanos? Esses, pelo menos, de que o Muniz deu conta no seu livro, Pensar Nagô.
Então, bom, a aula de hoje era para fazer isso. Nós temos que parear a pobreza das gentes com a pobreza do mundo. Isso é que pode nos levar a uma atitude ética dos fazeres humanos, e aí nós vamos ver que há mais fazeres humanos do que os que nós definimos da Grécia para cá ou da Palestina judaica para cá, que são os nossos e que nós consideramos mais ou menos únicos. Os outros são os bárbaros, os eles, e não são. Não são.